Qual a origem do pecado? Por que a gente peca? Por que uns pecam bem mais do que outros? Por causa da tentação? Quem é que nos tenta? Quem é que nos leva a pecar? Tem muita gente também dizendo coisas que não deviam sobre isto. Pesquisando na palavra de Deus, eu encontrei algumas coisas que considero importantes, interessantes, que têm me ajudado e gostaria que lhe ajudasse também. Qual a origem do pecado? Em 1 João, capítulo 3, verso 8, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Entendeu? Quem vive pecando justifica o seu pecado, diz que tem razão para pecar. Quem é o bonzinho que não peca, que se acomoda com o pecado, é bom ler esse texto e meditar bastante. Porque aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, ele está dizendo que aquele que vive nessa prática do pecado está fazendo a vontade do diabo. Está fazendo do jeitinho que o diabo gosta, do jeitinho que o diabo quer. O diabo é que vive nos levando a pecar. Que a gente não se iluda disso. Porque põe a gente contra Deus. E não dá para você servir a dois senhores. Seguir a Deus e ao diabo. Deixar Deus dirigir, mandar na sua vida e permitir que o diabo faça o mesmo. Ele está dizendo que o pecado procede do diabo. Ele que é o pai do pecado, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, e que quer nos levar a pecar, para nos afastar de Deus. Mas aí também João está dizendo a solução para isso. Jesus, o Filho de Deus, veio para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, não amemos, não justifiquemos o pecar. O pecado, ele procede do diabo. Tem mais outra coisa. O que mais nos tenta? Diabo é o grande tentador. Ele quer nos levar a pecar, para nos afastar de Deus. E ele nos conhece bem, conhece a nossa natureza pecaminosa. E ele, então, usa a cobiça para nos levar a pecar. Cuidado para não ficar cobiçando. E eu encontrei em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a sequência. Cobiça atrai, seduz. Nós somos muitas vezes seduzidos, atraídos por algo que desperta a nossa cobiça. Nós devemos lutar a partir da cobiça. Não devemos cobiçar aquilo que não é nosso e não é para ser, não vai ser, não precisa ser. Nós não devemos viver cobiçando coisa de ninguém. Ter só o que Deus nos der e o que for bom para a gente. Porque
A cobiça dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. Então, cuidado. Quando alguém é tentado, não vamos dizer que é Deus que está nos tentando. Deus não tenta ninguém. Ele não quer nos afastar dele. É o diabo que nos tenta. Deus nos prova. O diabo nos tenta querendo nos derribar, nos destruir. Então, cuidado para não cobiçar o que não deve ser cobiçado. Sejamos atraídos pelas coisas boas, pelas coisas de Deus, que Deus quer para nós. Não cobice, não seja avarento. Vamos fugir do pecado.